Glorificado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aproveitar que a igreja está em pé, pedir que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Lucas 13, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me ajuda. Amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 12: E vendo-a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13: E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiramente queremos lhe agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa, na tua presença. Te agradecer, Senhor, porque a tua presença ela é real neste lugar. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha ministrar em cada coração, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, libera, Senhor, uma unção de cura sobre este lugar. Em nome de Jesus, traz, Senhor, a libertação, Deus. Em nome de Jesus, o renovo, o avivamento, Pai. Em nome de Jesus, traz sobre as nossas vidas, Senhor, a presença, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que todas as fortalezas, elas venham cair por terra, todo o coração endurecido, Deus, ele venha a ser quebrantado, que toda a mente, Senhor, todos os ouvidos estejam cativos, Senhor, a voz que sair da Tua boca, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, manifeste o Teu poder, permita-nos sentir a Tua presença, Senhor. Toca, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo que aconteça aqui venha glorificar o Teu santo nome, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja. Podeis assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é vida tocada e transformada. Aqui nós lemos um texto onde a Bíblia ela relata o estado de uma mulher. Uma mulher que durante 18 anos, ela foi aprisionada por Satanás com um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada, prostrada diante de uma dificuldade. Algo que fugia do seu controle, do seu domínio. Algo que ela não poderia fazer simplesmente nada. E a verdade é que nós deparamos com situações parecidas no mundo de hoje. Porque nós sabemos que nós temos que estar prostrados, sim, na presença do Senhor. Nós temos que nos encurvar diante da glória do Senhor. Mas muitas pessoas elas estão curvadas, elas estão prostradas diante de dificuldades. Ela era um espírito maligno. Mas muitos estão prostrados, estão encurvados diante de vícios. Droga, álcool, pornografia. Outros estão encurvados diante de algumas adversidades, como dívidas, que tira o sono, que tira o sossego, que abala a fé, abala a estrutura. Mas independente daquilo que surge na vida do ser humano, que tenta abalar a nossa vida,
Deus, Ele está acima de todas elas. Deus está acima de todas elas. Agora, a nossa tarefa, a nossa missão, não é continuar prostrado, não é continuar na dificuldade, preso, não. A minha missão e a sua, conhecendo o Deus que nós servimos, que é grande, que é poderoso, que é misericordioso, que tem graça sobre as nossas vidas, é que Ele mude a nossa situação, que Ele mude a nossa realidade, que Ele mude a nossa história. Mas eu preciso ansiar isso. Ei, ela estava encurvada, ela sofria, mas ela não estava paralisada, porque nós temos um convite da parte do Senhor. Jesus, Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa aquilo que tem sobrecarregado a sua vida, se é uma enfermidade, se é um vício, se são dívidas, se são conflitos, desertos, vales, Deus, Ele tem o poder de mudar a nossa realidade. Eu só preciso estar com os meus ouvidos abertos para me ouvir Ele chamar, porque quando o Senhor nos chama, Ele chama a gente para a mudança, Ele nos chama para a transformação, Ele chama para uma vida em abundância. Ei, o diagnóstico pode ser qual for, o tempo não tem o poder de parar o agir do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eram 18 anos, não importa. Não importa o tempo. A enfermidade pode ser recente, mas também ela pode ter 30 anos, 50, não vai impedir o agir de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu só preciso estar com meus ouvidos atentos para a hora que Ele dizer: filho, vem, filha, vem. Porque uma coisa é certa, todas as vezes que eu vou falar nós, porque eu passo por lutas, e muitas vezes elas tentam nos cegar. De que forma, pastor? A pressão ela é tão grande que parece que nós estamos sozinhos. Você ora e parece que o Senhor não está ouvindo. Você clama, você chora, parece que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo a minha luta, a sua luta, o deserto que você passa, o vale que você está. Mas Ele está dizendo para mim e para você, Ele já tem preparado um lugar de bênção para mim e para você. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor viu aquela mulher. O Senhor está me vendo. O Senhor está te vendo. Jesus, quando ora para aquela mulher, Ele vê o quê? O seu interior. O Senhor vê aquilo que está trazendo sofrimento sobre a vida dela. O Senhor está vendo aquilo que está aprisionando ela. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê como que está o nosso coração. Se Ele olha para o meu coração e Ele vê que está vazio, Ele quer encher. Se Ele olha para o meu coração e Ele vê que está endurecido, Ele vai querer amolecer esse coração. Se Ele olha para o meu coração e vê que só tem tristeza, mágoa, Ele quer limpar,
E Ele quer colocar a sua alegria, a sua paz. Porque aquilo que traz sofrimento para a minha vida e para a sua vida não vem da parte do Senhor. Não vem da parte do Senhor. O Senhor, Ele entregou a vida dEle para que nós tenhamos vida. Primeiro, vida eterna. Ele entregou a vida dEle na cruz do Calvário. Ele venceu a morte para que eu e você tenhamos vida eterna, mas também que a gente tenha vida abundante aqui, para que a gente possa glorificar o nome dEle. Como que uma pessoa de 18 anos aprisionada, andando curvada, pode glorificar o nome do Senhor? Ela se sente esquecida, excluída. Todos aqueles que estão numa posição melhor do que ela pensa que são privilegiados. Ei, Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E não tem amar mais este ou aquele, não. Jesus, Ele nos ama. Mas as batalhas que surgem, as dificuldades que surgem na minha vida e na sua vida, é para que o nome dEle seja glorificado. Porque se a gente buscar Ele, Ele dá a vitória. Se a gente buscar Ele, Ele dá a cura. Se a gente buscar Ele, Ele liberta. Ele salva, Ele restaura, Ele coloca de pé. O que importa é eu ir até Ele da forma que eu estou. Porque a palavra de Deus diz que Jesus viu aquela mulher. Muitas vezes a gente vai parar para pensar que era a forma que ela andava. Não. É o estado que estava o coração dela. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Porque muitas vezes o meu coração, ele está quebrantado, ele está contrito pela glória de Deus, pelo agir de Deus sobre a minha vida. Mas muitas vezes meu coração, ele fica quebrantado e contrito pelo anseio do agir de Deus sobre a minha vida. É você saber que Ele faz. Não fez ainda, mas Ele faz. E se você continuar crendo, Ele vai fazer. Você vai viver isso na sua vida. Porque muitas vezes a gente está passando por algum tipo de enfermidade, mas isso não quer dizer que Deus não cura. Muitas vezes nós estamos aprisionados em algum tipo de vício, mas isso não quer dizer que Deus não liberta. Ele liberta. Agora eu preciso ir ao encontro dEle. Eu preciso buscar esse Deus que liberta, esse Deus que restaura, esse Deus que cura, esse Deus que muda a vida, esse Deus que, se preciso for, ressuscita. Eu estava meditando sobre a passagem de Paulo, quando Paulo tem um encontro, quando Jesus vai ao encontro de Paulo. E a primeira situação que Paulo se vê é cego. Cego. Aqui eu entendo duas coisas. Primeiro, é Jesus mostrando para Paulo o verdadeiro estado que ele estava. Perseguindo os discípulos de Jesus. Para Paulo estava tudo certo, mas na verdade ele estava cego. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, quando eu vejo Paulo cego diante de Jesus, é que o cego, ele se torna dependente. E o Senhor, Ele quer ver a dependência minha e sua. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos a menção do nome do Senhor. Para você ser curado neste lugar, nós dependemos do Senhor. Para você ser liberto, é o Senhor. Para você ser renovado, é o Senhor.
Para você ser batizado com o Espírito Santo é o Senhor. Para nós estarmos aqui, nós dependemos do Senhor. O lugar tinha várias pessoas, nenhuma delas poderia ajudar aquela mulher. Talvez uma situação que você esteja vivendo hoje aqui, talvez nenhum dos irmãos pode estender a mão para você. Mas o Senhor que está aqui, se Ele te tocar, sua vida muda. Você sara. A sua vida vai tomar forma. A sua vida ela vai endireitar. Eu creio nisso. Quantos aqui creem nisso? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor viram aquela mulher. Quando Jesus olha para aquela mulher e vê a situação que ela está, a primeira coisa que Ele faz é chamar. Senhor, mas ela está encurvada. Venha. Ela está aprisionada. Venha. Tem 18 anos, Senhor, venha. Porque não importa o que aprisionou, não importa a forma que você está, não importa o tempo, o que importa é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade dEle é boa para a minha vida e para a sua vida, é perfeita para a minha vida e para a sua vida, e agradável para a minha vida e para a sua vida. Está sujo, Ele limpa. Está fechado, Ele abre. Está prostrada, eu endireito. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Eu preciso de uma cura, pastor. Jesus é a cura. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro 3,9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizemos, sabemos que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós fomos chamados para bem dizer, nós fomos chamados para abençoar, porque foi para isso que Ele chamou eu e você, para abençoar a minha vida, abençoar a sua casa, a sua família. Ele quer abençoar eu e você, mas Ele quer abençoar através de mim e de você. Ei, você precisa olhar para o espelho e dizer: eu sou chamado, eu sou uma escolhida do Senhor. E posso dizer uma coisa para você: quando você entende que você é chamada por Ele, que você é chamado por Ele, a sua vida nunca, jamais vai permanecer da mesma forma. O que tiver fora do lugar, Ele ajeita. O que tiver estragado, Ele vai consertar. Se tiver enfermo, Ele vai sarar. Eu creio nisso. Muitas pessoas estão dependentes de remédio, mas nós precisamos depender do Senhor. Pastor, eu não devo tomar os remédios. Você deve tomar os remédios que o médico seu receitou. Sabe como que eu tomo o remédio? Quando eu pego o comprimido antes de pôr na boca, eu falo: Senhor, me liberta disso. Eu quero ser dependente somente do Senhor, Pai. Posso estar tomando um remédio 10 anos. São 10 anos orando. Ela tinha 18. Isso não quer dizer que você tenha que ficar 18 presa. Não. Você vai ficar preso em algum tipo de enfermidade ou dificuldade, até você ouvir a voz dele te chamando: venha.
O Senhor chamou aquela mulher, não foi para qualquer lugar. Jesus, ele chama aquela mulher para o centro. Aonde ele estava? Porque o Senhor, ele é o centro. Ele é o centro. E aonde Jesus está, é onde Ele quer que eu e você estejamos também. Se Jesus está no altar, é aqui que nós vamos estar. Se Jesus chamar a gente aqui na frente, é aqui que nós vamos estar. Porque preste atenção, Jesus, ele chama aquela mulher para o centro, ele chama aquela mulher para si. Todos os olhos estavam em quem? Em Jesus. Era sábado. Tradições, leis. Mas uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. A lei é a palavra dele. O dia é ele que determina. Como que aquela mulher foi em direção ao Senhor? Me fala. Você consegue imaginar a forma que aquela mulher andava encurvada? Ontem eu estava vendo um vídeo onde as pessoas se vê como bicho. Elas andam de 4. Sabe o que é você olhar para aquela pessoa, você vê demônio. Agora você imagina aquela mulher sair do lugar dela e ir até o centro. Jesus, ele deixa de ser o centro das atenções. Agora os olhos estão voltados na vida de quem? Daquela mulher. Porque presta atenção, se ela entra por esse corredor curvada, ela vai chamar minha atenção e a sua. Mas isso é de propósito. Deus, ele tem um propósito. Jesus tem um propósito na vida daquela mulher. Primeiro, de libertar ela. E depois, que a vida dela glorifique o nome dele e que todos vejam. Aqueles homens viram aquela mulher entrar e ir até a frente, atendendo ao chamado do Senhor. Ela foi do jeito que ela estava. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus nos chama, a forma que eu vou não importa. A forma que eu vou não importa. O que vai importar é a forma que eu saio. Eu vou de um jeito, mas é certeza que eu volto de outro. Aquela mulher, ela foi prostrada. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, seja liberta. Só que o que me chama a atenção, que Jesus não lança só a palavra. Ele não lança só a palavra. Romanos 12 fala sobre lugar. Não se conforme ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Assim vocês poderão experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que era a vontade de Jesus referente a essa mulher? Libertar. Mas na onde? No meio, na sua frente, para que todos pudessem ver. Ela é agraciada, mas todos os olhos vão contemplar a graça do Senhor sobre a vida dela. Assim é na minha vida e na sua vida. Sabe quando você conta um testemunho no meio da tua parentela? Quando você fala da palavra, muitos não querem ouvir. Sim ou não? Não querem ouvir. Mas se você está cometido algum tipo de enfermidade, e você fala bem assim: ó, Jesus me curou, isso aí traz um impacto na vida das pessoas. Imagina esses homens como que ficaram. Apesar de ter um sacerdote virar para eles e dizer: aqui funciona de segunda a sexta,
Poderia ela ter vindo de segunda a sexta para ser curada, porque no sábado. Pessoas que estão presas, muitas vezes em regras, mas graças a Deus, que é onde o Espírito Santo habita, ali há liberdade. Ela foi, sendo sábado, ela foi aprisionada, ela foi encurvada, ela foi prostrada, mas ela chegou na onde ela deveria estar, na presença do Senhor. Quantos estão na presença do Senhor? Porque se nós estamos na presença do Senhor, nós temos que estar preparados para o nosso milagre. Nós temos que estar preparados para a nossa bênção, porque ela vem. Jesus não pergunta para ela: queres ser curada? Não, Ele só chama. Muitas vezes eu só tenho que obedecer. Teve pessoas ali que ficaram observando, sim ou não? Mas ela foi chamada. Todos nós aqui somos chamados. Quantos aqui já foram curados? Quantos aqui já foram libertos? Porque o Deus que nós servimos, Ele cura, Ele liberta. Mas quando nós falamos, vem aqui na frente, não são todos que vêm. Por quê? Porque os que vêm precisam. E os que vêm não precisam me responder. Os que vêm acreditam, têm fé. E os que vêm, os que não vêm, não acreditam, não têm fé. Ei, só recebe quem quer. Só quem quer. E muitas vezes eu preciso ir para receber. Ela precisou ir para receber. O Senhor coloca as mãos sobre ela. O Senhor toca. Ele chama, toca e transforma. Quantos gostariam de ser tocados pelo Senhor hoje? Ser limpo, ser liberto, ser batizado, renovado, não sei. Eu não sei o desejo do teu coração hoje. Muitas vezes seu coração está regozijando de alegria e você está falando para o Senhor: Senhor, eu quero mais da tua presença. Glória a Deus. Mas muitas vezes tem aquele que está orando ao Senhor e dizendo: Senhor, por favor, permita eu sentir a tua presença. Porque todos que estavam ali viram a presença do Senhor. Mas a vida transformada, mudada, foi aqui a única que recebeu o toque. O Senhor, Ele está aqui, isso é certo. Mas você consegue sentir isso? Porque se você consegue sentir a presença do Senhor aqui, nós podemos pedir mais da parte dEle. Nós podemos pedir para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu preciso ser tocado. Eu preciso ser tocado. E Ele sabe que isso não é vaidade, não é necessidade minha e sua. Porque quando Ele toca, a nossa vida muda, a nossa boca glorifica, exalta, adora. O Senhor mandará a bênção sobre ti nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A mesma mão que muitas vezes a gente pede para o Senhor abençoar, e Ele abençoa, porque Ele fala que tudo que eu tocar minhas mãos será abençoado. Mas Ele diz também aonde você colocar as suas mãos sobre o enfermo, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, eles serão curados. Paulo, ele orava por aqueles que já tinham confessado Jesus, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Jesus toca nela, e a palavra de Deus diz que o corpo dela endireitou. Sabe o que eu imagino? Uma pessoa que está prostrada diante de Satanás, Jesus toca, ela levanta e se prostra novamente. Só que ela se prostra glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque nós descemos de um jeito, mas nós levantamos de outro jeito. Nós descemos muitas vezes vazio, mas levantamos cheio da presença, cheio do milagre, cheio da bênção do Senhor. Não importa a forma que você está, o que importa é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Essa mulher, ela teve a sua libertação, porque ela foi chamada e ela foi ao encontro do Senhor. Ela foi tocada e teve a sua vida transformada. E hoje eu creio que Deus, Ele quer tocar em muitas vidas aqui. Se coloca de pé em nome de Jesus.